E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos 4 grandes temas, mas temos muitas informações e assuntos variados sobre cada um deles. A gente vai começar o vídeo comentando sobre o governo federal, algumas notícias boas, mas dentro desse tema também vamos falar do Congresso, que estará de volta em breve, né? O recesso está acabando e agora? O que esperar da Câmara, do Senado em um ano eleitoral? A imprensa brasileira, inclusive, já está falando que a pauta de costumes pode entrar em campo. Coisas interessantes. Depois, vamos falar de eleição. E aí tem muita informação. A gente vai falar do vice de Bolsonaro, mas tá falando aqui do vice do Mourão ou do vice da eleição? Ambos. A gente vai falar do Mourão e do vice de Bolsonaro. E notícias diferentes. Vamos também falar sobre Eduardo Bolsonaro. Comentou a entrevista que teve aí de um dos ministros de Bolsonaro, falando sobre a comunicação do governo, algumas coisas. Quero mostrar um vídeo para vocês aí que tá rolando nas redes sociais. Deu uma certa viralizada. Comentar sobre a Patrícia Campos Melo, né, e falando como as Big Techs terão um papel fundamental nas eleições. O General Heleno chamando a imprensa de fake news, quer dizer, acusando, né, de propagar fake news sobre ele e tudo mais, enfim, muita coisa. Depois vamos falar sobre o Lula. E aí o Lula, cara, por mais que tenha vários assuntos diferentes, tudo gira em torno da mesma coisa, né? Mostrar como o Lula é um cara autoritário, que não se importa com o Brasil, apoia ditaduras. Sabe a questão do BNDES? Então, né, a Folha de São Paulo, não, desculpa, a CNN conseguiu em primeira mão um documento provando que a história do charuto é verdade. Olha só, né? Precisou Bolsonaro vir a público para falar, porque se dependesse da imprensa a gente nunca ia saber. Temos sobre isso algumas movimentações do lulista, do Lulinha, né? Ele falou sobre imunizante. Não precisa ser obrigatório, mas quem não tomar, o que é que vai acontecer? Já mostro para vocês. E aí vamos falar do seu Sérgio Moro. Eu não coloquei essa estrela aqui do PT de forma aleatória. Gente, vocês sabem que a mídia oficial do lavajatismo é o antagonista. E eles ontem informaram que o marqueteiro do Moro, que agora bateu o martelo, é o cara que trabalhou pro Lula. Pronto, acabou. Precisa falar mais uma coisa? A gente vai comentar, vamos dar risada juntos e vamos falar também sobre a questão aí, né, do contrato com Álvares Marçal, que a história não colou, nem a imprensa tá levando a sério, o TCU muito menos, e a gente vai comentar, tem muita coisa, e vamos começar aqui já falando sobre o governo, com a notícia boa. Isso aqui, inclusive, vai se conectar com a notícia lá na frente, quando a gente falar de comunicação do governo. Bolsonaro fala o seguinte: Rio de Janeiro, 6 hospitais federais na cidade vão receber um reforço no atendimento realizado para a população. Mais de 1.700 profissionais de saúde serão contratados para atuarem nas unidades que compõem o SUS. Os novos profissionais permitirão a abertura de 100 novos leitos de enfermaria e 35 leitos de UTI para todas as especialidades. A rede hospitalar federal já oferta leitos de alta complexidade, como os casos de síndrome respiratória aguda grave. Tá aí. Mais uma vez o governo, né, trazendo benefícios para a população, entregando números reais, cidade aí no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro também fez uma postagem ontem que eu acho bem interessante por algumas razões. Brasil abriga venezuelanos fugindo do socialismo. Nação acolhedora, mais de 61.092% foram interiorizados na atual gestão do governo brasileiro. Mais de 700 municípios brasileiros já acolheram os migrantes e refugiados do país vizinho. 92% na gestão atual. A gestão atual está tentando ajudar a população venezuelana que está entrando no Brasil. Já as gestões anteriores são os culpados pelo que está acontecendo. Eu duvido que esse pessoal todo que está vindo para o Brasil é porque, não, pô, o Brasil está muito bom, eu vou para o Brasil, que isso, aquilo outro, né? Eles estão fugindo do Maduro. É a grande diferença. Lula transformou a Venezuela, ajudou a transformar a Venezuela num caos, forçando a própria população a deixar o país. Bolsonaro é o presidente que não só olha pelos brasileiros, como tenta ajudar os vizinhos. Nunca foi tão fácil escolher um presidente. E aí, sobre o Bolsonaro, né? Ele falou essa semana sobre a questão da gasolina. Tem que resolver. Tem uma PEC aí, né? Mas tem uns governadores, uma galera aí que não quer avançar com o tema. E aí ontem saiu uma matéria. E a Elisa tem uma memória boa. Ela trouxe aqui uma postagem de Bolsonaro de 17 de janeiro. Bolsonaro falava o seguinte, ó: lamentavelmente, ainda em pandemia, os governadores anunciam o descongelamento do ICMS dos combustíveis. Para quanto vai o litro? R$8? Esse é o objetivo? R$8 a gasolina? O que é que os governadores têm na cabeça? Aguardamos
há mais de 4 meses, o Supremo, sob proposta de nossa autoria, na equiparação, na cobrança de ICMS de combustíveis nos estados, aprovada a MP que retira o atravessador na distribuição do álcool, o que barateia o preço final na mistura para o consumidor, entre outros. O governo aí tomou várias medidas. E aí? E os outros players? E os outros participantes? Quando é que o pessoal vai entrar em campo? Não só depende de Bolsonaro. Aí ontem sai a matéria. Gasolina atinge R$ 8,00 pela primeira vez na última semana de janeiro, informa a ANP. E a Elisa comenta, sempre tentam atribuir a culpa do preço dos combustíveis exclusivamente a Bolsonaro. Bolsonaro está há meses tentando arrumar uma possível solução para diminuir o preço para o povo. Isso não deveria ser uma prioridade de todos? Todos os poderes? Todos os envolvidos? Não. O importante é desgastar o governo. Se tiver que atropelar a população, destruir o povo, que assim seja, né? Tudo pelo bem da eleição do Lula. E aí, isso é uma matéria bem interessante também ontem. Matéria longa, vale ler lá do início até o fim, tem mais coisa do que eu trouxe, mas uma coisa que eu vou complementando. Na Folha de São Paulo, falando sobre a volta do Congresso, que, ajuda é para... O Congresso é responsável pela lei, né? Todo mundo sabe disso, bem óbvio. Congresso volta do recesso com pauta de costumes e foco eleitoral. Apesar do abandono de reformas, presidente da Câmara e Senado pretendem destravar projetos na área tributária. O Congresso retoma nesta quarta-feira, dia 2, das férias de fim de ano, com baixas expectativas de realizar mudanças estruturais significativas, mas com perspectiva de votações de ponto da chamada pauta de costumes do governo de Bolsonaro, entre outras coisas. E aí fala o seguinte, já neste início de trabalho legislativo, os presidentes da Câmara, o Lira e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, vão se reunir para tentar resolver 2 entraves. Primeiro deles, simplificação do sistema tributário. Segundo problema, solução para conter a alta de combustíveis no país. Tá na hora, né? Já tem alguns bons meses. Já tem uns 5 meses. E aí? Enquanto isso, cai no bolso da população, né? Ninguém liga pro povo. Lira tem dito a aliados que pretende procurar Pacheco já na primeira semana para conversar sobre a reforma tributária. Uma PEC que reduz para 16 anos a maioridade penal em caso de crimes hediondos foi aprovada em segundo turno pela Câmara em agosto de 2015 e aguarda apreciação pelo Senado. E aí, recentemente, teve uma entrevista do Ciro Nogueira, eu não sei se é um recorte que a gente vai comentar, uma coisa do Ciro Nogueira hoje, que ele dá a informação que Bolsonaro, ele queria ver esse tema avançar. É uma pauta assim que, tá aí, né, entre os objetivos do presidente da República. Eu fui eleito com essas pautas. E aqui, olha só, eu comentei sobre essa PEC, eu tava lembrando, lá pro episódio 30, hoje 829. É um vídeo que eu tô falando sobre o sistema jurídico do Brasil, né, o judiciário brasileiro, como algumas coisas não avançam, como a esquerda trabalha. E, gente, olha só, a Câmara votou no primeiro, segundo turno, tá bacana, agora é só o Senado votar. Tá desde 2015 parado. Desde 2015 parado no Senado. Só basta o presidente do Senado colocar em votação. Mas porque às vezes não colocou em votação, porque não tem quórum para aprovar, não tem votos. Beleza, são outros 500. Mas você vê como são as coisas. Vá que tenhamos votos para aprovar uma PEC como essa. Depende da boa vontade do presidente do Senado. Olha a importância de ter uma base na Câmara e no Senado. Por quê? Porque você pode escolher o presidente, né? Você pode indicar o presidente, pode ser alguém na sua base, aliada. E aí você pode trabalhar junto para emplacar os projetos que são mais importantes para você, para o seu grupo político. O presidente do Senado tem dito a interlocutores que também devem ser colocadas em votação no primeiro semestre ainda, regularização fundiária, é um tema aí que eu acho que agrada bastante o pessoal do agro, novo marco legal para licenciamento ambiental, tem que ficar de olho, né, o que é que eles vão querer passar nisso daí, e a proposta que libera jogos em resorts integrados. Ainda na Câmara, a disputa pela vaga no TCU, que será aberta em julho, com a aposentadoria da ministra Ana Reis, também entra no foco dos deputados, que já iniciaram as articulações internas. TCU é um tema interessante, a gente vem vendo bastante aparecendo na imprensa, agora com o caso do Sérgio Moro, já causaram também algumas confusões aí no governo federal, uma pressãozinha e outra, e vejam só, mais uma vez, olha a importância do poder legislativo. As vagas no TCU são distribuídas assim, algumas são indicações do Senado, algumas são indicação da Câmara, algumas são meio que nomeação do presidente da República. E aí?
Isso daqui não vai ser Bolsonaro que vai escolher. Quem vai poder falar, Bolsonaro colocou isso. Não, que é decisão do Congresso, da Câmara, na verdade. São os 513 que vão decidir. E aí? Olhem mais uma vez a importância de possuir uma base. Além disso, que a gente pode pensar também, né? Nos próximos meses, pelo menos até março, a Câmara já não... Assim, a Câmara já não vai voltar na velocidade do ano passado. Por quê? Porque março começa, né, a janela de mudança partidária. A janela de filiação. Então, pode ter certeza que desde o ano passado, final do ano, a galera já está aí, já está conversando, já está batendo um palco, tentando atrair, né, políticos diferentes para fazer mudanças partidárias, o que sempre acaba embolando o meio de campo. Na volta agora do Congresso também tem um tema bastante importante, que são as comissões. E todo mundo acompanhou um pouco aí de alguns aspectos importantes ao longo do ano passado, como por exemplo a PEC do voto impresso e alguns outros temas, né, complicados. E a gente viu, por exemplo, a importância da CCJ, de termos a CCJ. E a gente está diante de um embate. A Bia ela não é mais a presidente, por causa do próprio regulamento interno, diz que fica um ano à frente da comissão. Então vai ter uma mudança. Pelo acordo prévio, a ala bolsonarista do PSL poderia indicar, né, o novo presidente da CCJ, mas agora o PSL se uniu o DEM, é o novo partido, é a União Brasil, aí a galera tá querendo, né, dar 1-0 nos deputados, os deputados não estão querendo deixar, estão articulando. Então, esse início de ano, até março, promete muita confusão, muita confusão. E um ano que tem confusão grande, que é o ano de eleição. Nosso próximo grande tema aqui, olha só, fala do vice de Bolsonaro. E aqui, primeiramente, o vice no âmbito da eleição. No entorno de Bolsonaro, ninguém tem dúvida. Braga Neto é o seu preferido para vice. Se Braga Neto será o vice de Bolsonaro, ainda é muito cedo e arriscado para afirmar. Mas dá para bater tranquilamente que o ministro da Defesa é o candidato do coração do presidente. Do coração ou não, eu não sei, mas que conversa uma coisa, conversa outra, escuta uma coisinha aqui, escuta uma coisinha acolá. E o nome do Braga Neto, ele sempre está rondando ali na área. Braga Neto aí, eu acho que deu para notar ao longo dos últimos anos. É um cara fiel a Bolsonaro, né? Fiel aos objetivos do presidente, à pauta do presidente, né? Não acho o nome ruim. No entorno de Bolsonaro, ninguém duvida disso. Assim como se tem como certo que Braga Neto está animado com a possibilidade. O Centrão prefere um vice que agregue eleitoralmente. O que não é nem de longe o caso do general. A ala política, que é uma mulher, ou algum parlamentar do Nordeste. Enfim, alguém que dê densidade política à chapa. Mas, nenhum desses grupos, Centrão, ala política, etc., irá se opor à escolha feita por Bolsonaro. Quem vai decidir o vice é ele. Acho que deixa todo mundo mais tranquilo. Eu entendo a preocupação da ala política. Eu acho que se conseguir juntar tudo numa única pessoa é sensacional, né? Mas é muito difícil ter tudo na vida. Você tem uma pessoa que traga votos, e essa mesma pessoa que traz votos é uma pessoa que tem bastante habilidade de articulação política para ajudar o presidente a governar. É uma pessoa isso, é uma pessoa que... Cara, é complicado você conseguir tudo em um. Mas, graças a Deus, tá deixando aqui bem claro que a decisão tá na mão de Bolsonaro. Falando do vice de Bolsonaro, mas o vice atual, a gente fala do Mourão, isso é uma matéria interessante. A gente comentou no passado, né, que o Mourão tá aí para ser candidato, fala em Senado pelo Rio de Janeiro, Senado pelo Rio Grande do Sul, acho improvável, acho que mais provável ser pelo Rio de Janeiro, e também tinha a possibilidade dele ser governador. Isso é uma matéria com o seguinte, ó, interesse da Universal em Mourão acende alerta para o Cláudio Castro. Na semana passada, chegou aos ouvidos de Castro notícias sobre o interesse dos republicanos, partido da Igreja Universal, né, em Mourão. Até então, o governador achava que poderia neutralizar o PRTB, atual partido de Mourão, nomeando Felipe da Silva Santos, vice-presidente estadual da sigla, para a Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran do Rio de Janeiro. Mourão, candidato a governador pelo Rio de Janeiro, atrapalharia o Castro por correr na mesma raia que ele em um eleitorado de centro-direita. Na verdade, assim, pô, o Mourão... O Cláudio Castro é aquele candidato que seria meio que o menos pior, né? Na boa. Que do lado de lá, possivelmente, vai ser algum drone do Eduardo Paes, como, por exemplo, o Pop Flip Santa Cruz, do AB, quem sabe até na chapa junto com o Marcelo Freixo. Então, a situação no Rio de Janeiro nunca tá boa, né? Então, acho que entre o Cláudio Castro e o Mourão, acho que a maioria das pessoas, assim, pô, melhor botar no Mourão, né? Para um general...
tá ligado às Forças Armadas, vai vir aquela ideia de segurança pública, acho que possivelmente o maior problema do Rio de Janeiro. Mourão, candidato a senador pelo Rio de Janeiro, atrapalharia Castro por embolar os acordos políticos que o governador fez. Vamos observar os próximos movimentos, né? Esse ano, nossa, as eleições desse ano vai ser confusão demais, viu? E aí, isso é uma entrevista interessante, falando da comunicação do governo. Não há um outro poder mais importante, não há um poder mais importante que o outro, diz aí o Ciro Nogueira. Realmente, né? Acho que isso é o que o papel diz. Na prática, às vezes a gente se pergunta, né? Realmente, será que todos os poderes se respeitam? Existe uma verdadeira harmonia? Enfim, né? Brasil. E aí, na ministra da Casa Civil afirma que em alguns momentos são retiradas pelo Poder Judiciário atribuições que são do Executivo e Legislativo. Quem tá falando Ciro Nogueira, não sei não, viu? Abre aspas. As pessoas não sabem das realizações do governo. Não vou ficar entrando nesse âmbito aí do judiciário nem nada. Quero falar da comunicação, que eu acho que isso é um ponto bem importante. O Partido Liberal encomendou pesquisas eleitorais para avaliar a opinião da população sobre Bolsonaro. Segundo relatos feitos à CNN por líderes da legenda, Ciro Nogueira explica que o resultado obtido mostrou ser necessário melhorar a comunicação para a divulgação do que está sendo feito pelo Executivo. É um governo de muitas entregas, mas que as pessoas ainda não sabem das realizações do próprio governo. O trabalho fantástico que foi feito na área da saúde e proteção às pessoas. Tarcísio, ministro da Infraestrutura, nem se fala. Temos entregas pelo país inteiro. Os números da economia no que diz respeito à geração de emprego e renda. É uma forma de criar otimismo no país. Bom, no início comentavam muito da comunicação do governo. Comunicação, blá blá blá. Eu não acho que a comunicação melhorou muito nos últimos meses, né? Então, assim, eu estou achando bem desaparecida. Sabe? A comunicação realmente assim, do governo eu acho bem desaparecida. A maior parte do tempo, como eu vejo, pelo menos os feitos do governo são ou pelo próprio ministro que comenta, e 90% do tempo, Bolsonaro e o Carlos. E eu me pergunto, tá, beleza. Pô, onde é que está o ministro da comunicação nesse momento? Onde é que está a SECOM nesse momento? Quem sou eu para tentar ensinar o padre a rezar a missa, né? Mas eu fico assim, pô, espero que pelo menos agora, a partir de abril, que a próxima pessoa que entrar nos ministérios tenha como foco, né, realmente eleger Bolsonaro. Porque, pô, é ano de eleição. Eu fico às vezes olhando assim, pô, será que a galera devia estar se empenhando mais, mostrar o governo vai fazendo, trabalhar nesse âmbito, trabalhar naquele outro âmbito? Às vezes o cara fica, né, naquela coisa porque ele também tem alguns interesses políticos nele mesmo, assim, de boa, tudo certo. Mas é um problema que é sério, um problema que o governo enfrenta desde o início, desde 2019. Comunicação. Sempre tem aquela piada, né? Ah, deixa que a gente... As pessoas falam, não, deixa que a gente resolve. Trabalhamos melhor do que a SECOM. Sempre se comentou bastante sobre isso. Sei que tem dificuldades, sei que tem problemas. Não acho que é simples, não acho que é fácil comentar. Trazer notícias boas normalmente é muito mais... Não digo difícil, mas você conseguir engajamento com boas notícias não é a mesma coisa que uma mitadinha, né? Uma lacradinha, o pessoal sempre gosta mais. Mas enfim, é um ponto aí que precisa ser resolvido. A população realmente não sabe da maior parte dos grandes feitos do governo, que são entregas atrás de entregas. Acho que Bolsonaro faz bem quando coloca lá no Telegram. Cara, é uma lista, você vai subindo assim no Telegram de Bolsonaro, é só postarem aqui, ó, entrega do governo aqui, aqui. Mas, assim, tem que colocar pra frente. Tem que colocar pra frente. Não dá pra deixar também só na mão, né, de Bolsonaro, de Carlos, um perfil ou outro ficar levando as notícias. O governo tem que entrar em campo, né? E a ala política também. Esse pessoal, será que eles não pensam o seguinte, pô, fortalecer Bolsonaro, mostrar os feitos do governo é algo que vai me ajudar também? Porque como eu sou aliado de Bolsonaro, as pessoas vão olhar pra mim e falar, pô, esse cara é aliado de Bolsonaro, e Bolsonaro é um cara bom. Porque o Bolsonaro faz muitas entregas. Enfim. E aí, eu vi uma coisa muito interessante sobre esse tema comunicação, que é, mais uma vez, né? O povão. A SECOM de Bolsonaro, a XR do Zap. Alguém fez um vídeo muito simples, só com imagens e com áudio. O áudio de uma baiana, minha conterrânea. E o Tenente Moza já até trouxe ele lá no Twitter, quero mostrar pra vocês. Esse vídeo rodou, inclusive, os WhatsApp da vida. Um amigo meu tinha me mandado no Telegram mais cedo. Eu falei, cara, que vídeo massa, eu vi no Twitter também rodando. Olha só isso daqui. Vou botar aqui do início. De manhã, às 6 horas da manhã, postando que o presidente fez isso. Ainda mandei para os professores dos grupos. E aí?
Vão fazer resistência? Quem deu para vocês R$1.000? Nunca! Nunca ninguém fez isso por professores, nunca. Estou falando como professora, nunca. E outra coisa que muita gente esquece, professor apanhava em sala de aula. Depois que o Bolsonaro assumiu, que fez aquela lei, que se a criança agredisse o professor, quem era preso, pai e mãe, ninguém nunca mais agrediu o professor, tá? É isso. E viva Bolsonaro. Agora estava na nutricionista, e ela falou, eu estava falando, e Bolsonaro, eu comentei com meu marido no telefone, e eu vi, Wagner, desde manhã eu postei que o presidente deu R$1.000 para cada professora. Falou, é porque é época de eleição. Eu falei, não, senhora. Nunca, nem época de eleição, ninguém fez nada pelo professor. Aí eu expliquei a lei do Fundeb, que os governadores e prefeitos se acomunavam, só dava professor 0,5%, o máximo 8% de aumento. E que o presidente, ano passado, não deu tudo isso por causa da pandemia, que ele estava dando auxílio emergencial. Mas depois que aprovou a lei do Fundeb, ele podia dar até 2%. O máximo era 33%, ele mandou no máximo, 33%. Mandou no máximo, lá em cima. Professor, que ninguém nunca recebeu. Ela me olhou e falou assim, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu estou fazendo o meu mestrado, então o meu mestrado, meu campo de mestrado foi no Nordeste. E eu sou do Nordeste, eu sou baiana. Eu falei, eu também sou. Ela também falou, pois é, eu fiquei agora 3 meses no Nordeste fazendo pesquisa de campo. Dona Márcia, o Nordeste, o interior do Nordeste inteiro é Bolsonaro. Eles dizem o quê? Depois que o Lula, eu passava fome, depois que o presidente Bolsonaro veio para cá, ele distribuiu o melhor dinheiro pra gente, ele botou a agência de caixa econômica, olha só, a mãe foi pra cada mulher, ele deu pra gente gás, ele deu pra gente água. Ela falou, dona Márcia, eu fiquei impressionada. O Nordeste é Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Você vê, né? Um vídeo desse ele viraliza, sei lá, porque é um relato, né? É o testemunho. Mas não só por causa disso, você vê, são vários fatores juntos. Não é todo dia que o governo também pode dar um aumento de 33% para uma categoria, né? Beleza, a gente convenhamos, mas vejam só, né? É a junção de fatores. Tem algumas pautas que às vezes, cara, ela vai e ela engaja. E às vezes, na falta de algum tema assim que possa engajar, o governo também tem que começar a pensar no uso da agenda. Tenho certeza que quando realmente começar o ano eleitoral, para valer, que Bolsonaro começar a se soltar mais, começar a poder até utilizar uma linguagem um pouco mais acalorada, vamos falar assim, né? Porque se falar qualquer palavra, a imprensa vai falar que o Bolsonaro é autoritário, isso, aquilo, outro. Não, uma linguagem mais acalorada, mais apaixonante. Falar, né, cara? Falar umas verdades pro Lula, pros outros candidatos, caso for necessário. Mas, enfim, um discurso alinhado, com as entregas, com a agenda bonitinha, sabe? Realmente nos locais. Gente, Bolsonaro ele se elegeu e no Super Pop. Mas Bolsonaro agora vai na Rússia. Já pensou? Sei lá, olha, perceba que toda vez que Bolsonaro apronta alguma coisa, sempre acaba viralizando. Ele vai lá ainda no Hot Wheels, aí todo mundo compartilha. Ele vai lá no carro da PRF, todo mundo compartilha. Aí a pessoa vai na Rússia, faz uma dancinha com Putin. Pronto, vai viralizar no mundo inteiro. E Bolsonaro, ele tem essa habilidade. Juntar Bolsonaro, modo campanha, com discurso alinhado, as tias do Zap, uma agenda boa, cara, difícil não levar no primeiro turno, viu? Sou otimista às vezes. E ainda sobre notícias ligadas à eleição, Eduardo Bolsonaro sinaliza que se filiará ao partido do pai. Eu acho que é uma coisa que meio que tá todo mundo esperando, não sei porque a matéria saiu, mas já que saiu assim, vamos só comentar, né? Mostrando que o pessoal deve estar seguindo o Bolsonaro para o PL, a maioria dos deputados. Ainda sobre eleições, só quero trazer um parágrafo e a manchete. E aí vocês sentem um drama, né? Matéria da Folha, escrita pela Patrícia Campos Melo. Eleições no Brasil são a segunda chance para as Big Techs. A segunda chance. Espera-se que tenham aqui a mesma preocupação que tiveram na eleição dos Estados Unidos. Ela poderia ter colocado logo aqui no subtítulo, né? Espero que derrubem Bolsonaro. A eleição de 2022 é a chance para as Big Techs provarem que aprenderam com as eleições passadas e se importam com a democracia no mundo. Eu fico me perguntando assim, o que é que tem que fazer para demonstrar que se importa com a democracia? Derrubar Bolsonaro das redes sociais, é isso?
Esse ano promete. Esse ano promete. A imprensa, vocês sabem. Esse tipo de notinha, que já está inclusive, né, dando um direcionamento, é para justificar e colocar pressão por determinados tipos de atitudes. Vamos só esperar para ver, né? O ano promete. Isso aqui não envolve eleições, né? Mas um pouco de polêmica. Vejam só. Ontem saiu uma matéria no Metrópolis, assinada pelo próprio Guilherme Amado. General Heleno avalia que Bolsonaro deveria ter explodido com o STF. Com o STF. Heleno considera que Jair Bolsonaro não deveria ter recorrido a Alexandre de Moraes para não depor a Polícia Federal. Devia ter ficado calado e ter ido. Aí o general Heleno responde, né? Os jornalistas, Guilherme Amado e também o Noblat não soltou outra nota, continuam desinformados, mal intencionados e mentirosos. Possuem fontes podres. Jamais disse que o presidente deveria ter explodido com o STF. Valdemar Costa Neto não fez referência sobre mim. Não tive qualquer derrota. Tomem jeito. O tempo todo tentando promover crises. Querem promover crises. E você percebe, vocês vão me falar o seguinte, beleza, não gosto da ala militar, tudo mais, isso, aquilo, outro. Ainda que não goste da ala militar, eu acho que tem algumas figuras, pelo menos, que entre o general Heleno e o Centrão, acho que todo mundo prefere o general Heleno, né? Assim, bem óbvio. Mas vai que você esteja na dúvida entre o general Heleno e o Centrão. Olha só outra matéria, também do Metrópolis. Bruna Lima, mas né, ela é uma das funcionárias, é da sucursal lá do Guilherme Amado, né? Da coluna do Guilherme Amado. Trabalha com o Guilherme Amado. Deputados bolsonaristas reclamam do temperamento de Carlos Bolsonaro. A matéria do início ao fim não cita um único nome de quem reclamou. Não cita. No máximo requentou a história do Jordi. O mesmo objetivo. Do mesmo jeito que é pintar o Heleno como um cara problemático, um cara que cria problemas para Bolsonaro. Ó, Bolsonaro, se afaste do Heleno, se afaste do Heleno. Lá vem de novo o Guilherme Amado, ó, Carlos Bolsonaro criando confusão, né? E acho que fica mais fácil, né? Então, assim, eu acho que Carlos cria menos confusão pro pai dele. Na verdade, acho que o Carlos ajuda muito. Não falar em criar confusão, acho que ele ajuda muito mais do que o Centrão. Então, se tiver que escolher entre ficar com o Carlos e ficar com o Centrão, acho que todo mundo vai escolher o Carlos, né? Então, parece aquela típica matéria, né, que o pessoal coloca lá para tentar atrapalhar aquele grupo mais fiel ao presidente, que está mais próximo do presidente, tentar queimar essa galera aí perante a sociedade, perante os políticos do Brasil. Fico só observando e tentar criar confusão com o judiciário. O Carlos responde, inclusive, no post do Heleno, sobre a matéria do Heleno, falando o seguinte, ó, isso não é jornal, é máquina de mentiras, desinformação e fake news permitidas e incentivadas. Tudo tem método. Tudo tem método. Tudo tem muito método. Assim, cara, eu até entendo querer falar, não, esquece o Heleno aí. O Heleno, ele é bom pra ajudar no governo, tudo, ele ajuda uma coisa, outra articula outra, uma coisa ou outra. Mas você me falar, tirar Carlos da eleição, do entorno de Bolsonaro, é no mínimo não ter o mínimo de respeito pelo principal motivo que levou à eleição de Bolsonaro, né? Quem conhece a história, vê, assim, sabe da educação do que o Carlos fez desde o início lá dos anos 2000, criar um site, começar a arquivar, né? Juntar todos os vídeos de Bolsonaro, botar bonitinho e tudo mais. Mas o Carlos é um problema. Querem inventar essa história, né? E aí, olha só. Olha isso daqui. Matéria da imprensa que criou confusão, né? Quero comentar mais uma vez, porque se isso aqui der problema, eu quero que alguém venha culpar Bolsonaro e falar que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro, que Bolsonaro é frouxo, que Bolsonaro deveria ter feito isso, aquilo outro. O Otônio de Paula, por livre e espontânea vontade, ele deu entrevista na Cruzoé, a gente comentou no dia de ontem, tá falando da Lindora, tá falando dos inquéritos, eu falei, não sei por que tá falando isso daí, mas a notícia que ele deu, né, aí o pessoal já foi atrás da Lindora. Já foi atrás. E aí, Lindora, é verdade o que o Otônio falou? Aí já tá mostrando o antagonista, ó. Lindora silencia sobre declaração de deputado. Bolsonarista, ainda liga a Bolsonaro. Segundo o investigado, portanto, a PGR só está fazendo um teatrinho. Saiu matéria no Globo. Otônio de Paula, subprocuradora, garantiu que inquérito sobre atos antidemocráticos não vai dar em nada. As declarações foram dadas em entrevista à revista Cruzoé. O deputado confirmou ao Globo os relatos. A Procuradoria-Geral da República afirmou que Lindora não vai se manifestar.
Aí imagina que acontece alguma coisa. Aí vai falar que Lindora mentiu, Lindora isso, Lindora aquilo outro, blá blá blá. E se não acontecer nada, aí vai ficar falando aí, ó, tá vendo? Ó, informação privilegiada e tudo mais. É aquela típica coisa que eu digo assim, cara, as pessoas têm que pensar um pouco mais na hora de jogar algumas informações pra frente, né? Principalmente dando entrevista pra Cruzoé, o grupo do Sérgio Moro. Mas depois a gente comenta sobre isso, né? Vamos comentar agora um pouco do Lula. E como eu digo, vários temas diferentes. Antes de conversar do Lula, quero começar falando sobre a pandemia. Por quê? Porque o Lula falou sobre o imunizante. A gente vem comentando nas últimas semanas que vem tendo um movimento assim a nível global de meio que tá ficando mais, o mundo tá mais calmo, tá mais ameno, o pessoal tá mais de boa. Então, reduzindo as restrições, né? Nos Estados Unidos, teve queda nas restrições, declara lá inconstitucional o passaporte, de máscara também em Nova York derrubaram. Na Inglaterra derrubaram a obrigatória de máscaras, várias restrições. Na Irlanda também. A Espanha tentando já classificar como não é mais uma pandemia, tá uma epidemia tipo gripe. E tá acontecendo assim um evento, as redes sociais estão comentando bastante, ó, os veículos de mídia seguem calados. E assim, vários caminhoneiros estão se reunindo lá no Canadá contra essas medidas de restrição, principalmente o passaporte. Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, fala o seguinte, ó: é interessante como os ditadores, tão valentes para impor medidas de exceção, têm pavor do povo. O presidente de lá, né, o Trudeau, na realidade escapa para lugar não divulgado com a família, ao invés de enfrentar os protestos da sede do governo. Eu falei, pô, não, peraí, pô, não. O Marcelo de Carvalho tá inventando história. O cara fugiu. Não, tá mentindo. Aí eu tive que pesquisar. Aí tá aqui, no UOL. Verificadinho, UOL. Trudeau vai para esconderijo em meio a protestos de caminhoneiro. Fujão, viu? Deve ter aprendido com o Moura a se esconder. Rapaz. E aí, porque foi isso aí, né? Falando de pandemia, falei que a gente ia falar do Lula, mas a gente chega lá, vejam só. Estado de São Paulo, João Dória, que tá, né, para ser o vice ou o presidente da chapa junto com o Moro, né? Quem sabe o Moro vira vice dele. Volta às aulas. Governo do Estado de São Paulo vai exigir o comprovante, sabe, que tomou de estudantes. A regra prevê que alunos que não tomaram, né, não podem ser impedidos de frequentar a escola. Eles devem ser, tipo assim, ele não pode ser proibido de entrar na escola. Mas, se a documentação não for apresentada em até 60 dias, deverá ser feita uma notificação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias. Para quê? Para tirar a guarda das crianças? Quem tomou essa iniciativa? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Espera aí que os deputados estaduais tomem iniciativa, né, para resolver isso daí. Em nota técnica, divulgada na sexta-feira pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais, é defendida a obrigatoriedade com base no ECA. Quando o Ministério Público ainda aparece, é para cobrar obrigatoriedade. Ou seja, se o pai não envia, você vai ser denunciado para o Ministério Público e o Ministério Público defende a obrigatoriedade. Olha a confusão. Olha a confusão aí nos próximos que a gente pode esperar o quê? Daqui a 3 meses? O que é que pode começar a acontecer daqui a 3 meses? Quanta irresponsabilidade. Quem deve ter aí o direito, né, sobre as crianças são os pais. Enfim, né? Os procuradores também recomendam ações contra os pais, mães e responsáveis que negligenciarem e recomenda que as escolas públicas e privadas devem exigir o comprovante. Ministério Público, né? Eu não sabia que se aprendia biologia, fisiologia, sabe? Vários outros temas, mas eles sabem de tudo. E aí o Lula ele se pronunciou sobre esse tema. Deve ser obrigatório? Não deve ser obrigatório? E aí? O Lula falou que não precisa ser obrigatório. Mas, se você não quiser tomar, olha só o que lhe aguarda. Se você não quiser tomar, não é obrigatório. Mas também você não vai poder ir para lugares públicos. Você não vai poder. Se você não quer tomar vacina, é um direito seu.
Ah, beleza. Pô, não vou poder ir por locais públicos, né? Tá bom. Pô, é ruim. Pô, vou ser proibido. Pô, não vou poder ir no saque. Detan. Não vou poder ir num tribunal, numa corte. Não vou poder ir em restaurante. Tem como ficar pior? Tem como ficar pior. Porque você não vai ficar só restrito aos locais públicos. O Lula continua na sua fala, olha só. Você não pode participar de nada com gente. Você não pode visitar parente. Você não pode receber sua mãe. Você não pode receber seu filho. Você não pode receber seu neto. A sua criança não pode ir para a escola. Porque... Mas também você. Você não só vai ficar proibido de ir em locais públicos, mas você não pode receber sua mãe. Você não pode receber seu filho. E seu filho não pode ir para a escola. Pronto. Rapaz. Mas se o cara for preso... estiver no presídio, né? O filho pode ir pra escola. Ele cometeu o crime que for, o filho pode ir pra escola. Agora, se você não quis tomar, o seu filho não pode ir pra escola. Esse é o Lula, o grande autoritário. E ele fala isso daí em mais um evento controlado. O Lula não pisa na rua, ele se esconde do povo. E eu vi um vídeo interessantíssimo sobre isso, até postar lá nas redes sociais. É um vídeo, um recorte de um desses podcasts. É o podcast que o Moro foi, né? Lá o Flow Podcast. E o Lula, ele tinha dado uma entrevista recente pro pessoal do Podpah. Aquele podcast que ele foi, um podcast mais alinhado à esquerda. Foi quando o Lula apareceu. E a galera falou algumas coisas interessantes. Olhem os bastidores da entrevista do Lula. Olha isso daqui. O Lula no Podpah, cara, a gente tá conversando com o Lula faz muito tempo, tá ligado? Mas por que o Lula foi no Podpah? Ele é esperto, né? Porque ele é esperto. Porque ele é o Lula, tá ligado? Depois ele vai vir aqui no Flow. Ele é um animal político diferenciado, por isso que ele foi lá no Podpah. Nós não temos a mesma... na empatia, eu acho que sim, mas a mesma... Idolatria, acho ruim a palavra, mas a mesma imagem positiva que o pessoal do Podpah tem do Lula, a gente não tem essa imagem positiva, entendeu? Então, pra ele vir aqui... E ser contestado... é um problema, ainda mais nesse eu momento. não viria se eu fosse um político, entendeu? Então, acho que o público do Podpah vai votar nele. Então ele já quer começar a aproximar. Mas é exatamente isso. A gente começou com... Assim, depois que rolou, a gente acabou conversando com pessoas envolvidas em todo esse processo. Tá ligado? Dele ir lá. Porque assim, na verdade, o que chegou pra mim foi... Ele não foi nem convidado. Tá ele se ofereceu. Ele tomou ciência que existe esse universo de tanto a gente tá em contato com ele, tá ligado? Lula não pode parar, cara. Eles estavam atrás do Lula, convidaram, e o Lula não quis ir. O Lula se autoconvidou para ir no Podpah. Quantos milhões de views já bateu o Podpah? Eu tô com o computador aqui aberto. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Deixa eu ver quanto é que tá hoje, né? Lula Podpah. 8,6 milhões de visualizações. Você acha que isso pro Lula foi bom ou ruim? Olha a importância de uma boa agenda. Olha a importância de uma boa agenda. Ter alguém para ajudar na campanha. Não, faz isso daqui, vai aquele lugar. Vou marcar para você uma entrevista aqui, vou marcar para você uma entrevista acolá. Não só também para, por exemplo, vamos pensar em Bolsonaro. Cara, olha a quantidade de pessoas boas que Bolsonaro vai apoiar, que ele chancela, às vezes que são membros do governo, que falam em nome do governo e que se fala bem, pô, cai bem também pro colo de Bolsonaro. Tem gente que nem vai ser candidata. Melhor ainda, porque o cara tá falando sem ter... O cara não tá falando porque eu sou candidato. Não, o cara não é nem candidato. Olha a importância de ter uma agenda, alguém cuidando da agenda, sabe? Procurando pontos pra soltar. Não, vai você ali, vai você acolá, ó, vai ter entrevista em tal lugar, ó. Aquele lugar, a galera até já escolhe, ó. Pessoal, é alinhado ao Lula, vai fazer essas perguntas, ó. Aquele lugar ali, o Flow, é a turma da MBL, né? Aquela lista de chateações do Nando Moura, aquele discurso batidão do André Marinho. Já fica ligeiro e vamos lá. E vamos lá. A equipe do Lula achou um lugar que ele pegou 8,6 milhões de views. Olha a importância da agenda. O pessoal do PT sabe jogar o jogo. O pessoal do PT sabe jogar o jogo. E vamos continuar. Cadê? Pra cá meu mouse. Você lembra que a gente comentou no vídeo de ontem sobre o Celso Amorim e aquela matéria ridícula do Celso Amorim falando que não tem nenhuma utilidade entrar no OCDE? Nenhuma utilidade? Você lembra de um vídeo clássico? Tem dois caras no chão, sim, numa relação muito amorosa no chão, que o Lula tá, assim, eles estão trocando carinho na frente do Lula. O cara que tá sentado aqui com o Lula, ó, é o Celso Amorim. Olha só como são as coisas, né? Junto com a Gleice. Aí você vê, né? Utiliza uma Folha de São Paulo para soltar a notinha.
É a mesma coisa que o Moro escreveu um texto no antagonista na Cruzoé, né? É o Celso Amorim escreveu uma notinha na Folha de São Paulo. O Caluxo diz, ó, Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores do PT. Imagina que, olha só, ex-ministro das Relações Exteriores falando que o CDE não presta. O que presta mesmo é se alinhar ao chefe do João Dória. Diz que entrar no CDE não traz benefícios ao Brasil. Bom, deve ser, né? O que é mostrado nesse vídeo do grupo do ex-presidiário com sua participação. E aqui é o tipo de política que o Celso Amorim curte. E o Lulinha, óbvio, né? A CNN trouxe o documento para não restar nenhuma dúvida, né, sobre o que o Bolsonaro falou. Documentos obtidos pela CNN confirmam a acusação feita pelo presidente do BNDES, Gustavo Montesano, de que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para o empréstimo bilionário para a construção do Porto de Mariel. E aí, a gente mostra o documento, se a CNN disponibilizou, a gente disponibiliza aqui também. Viu lá? Excepcionalidades. Prazo de financiamento, 25 anos. E aí deixa claro, ó, o regulamentar normal, né, era de 12 anos. Para Cuba é 25. É uma exceção. Excepcionalidade. Prazo de equalização de taxa de juros, 25 anos. Regulamentar, eram 10. Percentual de cobertura, 100% para riscos políticos e extraordinários. Regulamentar, 95%. Rapaz, Cuba é sensacional. E olha só, D, garantias. Olha as garantias. Fluxos internos de recebíveis gerados pela indústria cubana de tabaco a serem depositadas em escrow account aberta em banco cubano. Usual, fluxos externos de recebíveis. Ai, viu? Quem poderia imaginar, né? Esse aqui é o governo petista. E as pessoas estão considerando votar no Lula. E aí nem só, né, as boas notícias do governo têm que chegar, como as notícias reais do governo Lula também. Brasil perdoa quase 900 milhões de dólares em dívidas de países africanos. Nossa. Ah, como o Lula tem um coração muito bom, né? Pior que ele toma assim uma medida sem consultar o povo. Até isso fala, né? Perdoou, né? Perdoou. Como se o contribuinte brasileiro tivesse sido consultado. Assim, pô, tá devendo pro povo que paga imposto. Eu perdoei, né? Mas, pô, tu perguntou pro povo se o povo concorda? E ainda tem louco que defende essa turminha do PT. Sempre tem um louquinho, sempre tem um maluquinho. A turma do PT é parceira da turma da Argentina. E olha só, países africanos grava, Argentina grava, que a gente vai falar do marqueteiro do Moro. A única saída é o aeroporto, por jovens profissionais, porque jovens profissionais abandonaram em massa a Argentina. A insegurança é algo que todos os entrevistados mencionam. Ela, Alexis Lewin e Daniela Mansbach também ressaltam que, fora da Argentina, podem organizar um orçamento sem precisar levar em conta uma inflação galopante. Mas, né, a Argentina é grande democracia. O Lula estava lá, Folha de São Paulo, os Kirchner chegaram ao poder por causa do Lula. Lá que é bom. É o exemplo petista. E aí, olha só, duas matérias para a gente conectar. Argentina, África e Lula conectar no Moro. Lula tenta puxar PSD pelos estados. Essa matéria aqui é interessante para mostrar uma movimentação que a gente sempre comenta, que é o seguinte: vários desses pré-candidatos, cara, eles não são candidatos. Eles só estão lá por motivações políticas, de motivos de articulação política. Ele tira a candidatura para buscar espaço na candidatura, sei lá, de alguém. Lula trabalhou diretamente no desenho de aliança em Sergipe com o PSD do Kassab. No estado, o ex-presidente aproximou o senador petista Rogério Carvalho, pré-candidato ao governo, do governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição. De acordo com os petistas envolvidos na conversa, Lula criou o problema, lança um pré-candidato, ele solta o nome, para poder agora tirá-lo. E aí vem a solução. Uma jogada do ex-presidente para atrair a legenda do Kassab. Você coloca o candidato e fala, pô, bicho, teu candidato tá lá, vai dividir voto e tudo mais. Pô, simplesmente fala, não, Kassab, relaxe. Eu vou falar com o Rogério Carvalho. Ele não vai ser mais candidato.
Mas, sabe aquelas com S, com vários S, secretarias com vários S, aqueles vários cargos? Então, né, eu tenho tanto interesse em ajudar o estado de Sergipe, desde que você, né, me dê uns carguinhos bem bacanas. Isso daí que o Kassab tá fazendo com o Pacheco. Isso daí que a Simone Tebet tá fazendo quando diz que ela é pré-candidata. E olha só essa matéria. Essa matéria aqui é o Lula. Não é o Lula, não. Essa matéria aqui é o José Disseu, jogador. No vídeo de ontem, tenho quase certeza que foi no vídeo de ontem, que os prints não funcionaram, né? Eu comentei sobre como o Disseu, não só o Lula, mas como o José Disseu, eles estavam se encontrando com políticos tucanos. Quem que o Disseu se encontrou? José Aníbal. Quem é José Aníbal? Esse carinha. Que tá dando entrevista para quem? Pro Globo. Senador do PSDB defende apoio a Simone Tebet. Dória já tem grau alto de rejeição. Em uma jogada, ele traz os amigos do Alckmin para perto, já começa a articular, já começa a trazer um pedaço do Senado do PSDB. Ele dá uma rasteira no Dória do Moro da Terceira Via, que é o PSDB. Ele dá uma rasteira no Baleia Rossi. Por quê? Porque o MDB do Nordeste quer subir no barco do Lula no primeiro turno. O Baleia Rossi que tá meio assim, segurando o pessoal de São Paulo. Então, você vê, o PSDB apoia a Simone Tebet, mas também apoia o Lula. O cara que o José Disseu conversou, tipo assim, dias atrás. Tá aí. Aí solta a notinha. Ele apoia a Simone Tebet, que é o mesmo caso ali do cara que... Lá o Belivaldo. Ó, tá lá, ela bota lá a candidatura dela, que assim, fala assim, ela entra na jogada, recebe um elogio. Aí o que o Lula faz? Ó, pô, Simone, já deu uma rasteira, já tudo nosso, não precisa mais de tanto apoio. Então, Baleia Rossi, senta aqui comigo. Quer qual ministério? Quer qual? Quer um bom? Vou te dar ciência e tecnologia. Bom, bacana. Sabe? Só de inteligente. Vai ficar lá. Pronto. Tira a candidatura. Acabamos com a Terceira Via. Tratoramos. É Disseu, cara. Olha o Disseu aí. Disseu e os seus drones. Ataque via drone. É a digital do Disseu. Disseu tava com a Aníbal agora. A matéria tá na Veja. Bota aí no Google. Ó. Disseu, José Disseu, José Aníbal. Vai ter uma matéria da Veja de 2, 3 dias atrás. A gente comentou no vídeo ontem. E aí vamos pro nosso último tema. O ex-juiz petista, Sérgio Moro. O próprio antagonista, o grupo oficial de comunicação do lavajatismo, em uma matéria do digníssimo tio do Botox, Mamateiro Dantas, Pablo Nobel será o marqueteiro do ex-juiz. Ex-juiz. Formado em Ciências Sociais, o argentino já trabalhou em várias eleições e escreveu o livro. Ah, é por isso que você mandou lembrar da Argentina? Não, ainda não. Sérgio Moro escolheu Pablo Nobel para ser o marqueteiro de campanha. Formado, blá, blá. Olha só. O argentino já trabalhou em várias eleições no Brasil. Na Argentina e na Angola. Ó, países africanos. Em parceria com Duda Mendonça, João Santana e Paulo Vasconcelos. Rapaz, só a nata da nata. O Paulo Vasconcelos é o cara do Aécio. Em seu currículo, Nobel diz ter integrado as campanhas de quem? De Lula em 2002. De Lula. L-U-L-A. Lula. Luiz Inácio... Eu ia falar José, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o ex-juiz que se diz, né? O cara que vai combater a corrupção e derrotar os petistas. O cara contratou um marqueteiro do Lula. Do Lula! Mas também, né, foi esse mesmo Nobel. Já trabalhou pro Aécio Neves, em 2014, e pro Geraldo Alckmin, o vice do Lula. Também fez direção de vídeo de campanhas estaduais e municipais. E eu falei da Argentina, dos países africanos, né? No exterior, atuou nas campanhas de Eduardo Duhalde, Daniel Scioli e Alberto Fernandes. Olha só o atual presidente argentino ligado ao Foro de São Paulo. Parabéns, Sérgio Moro, sempre fazendo a coisa certa, prudente, sofisticado e lava-jatista. Faça a coisa certa sempre.
E eu que tava rindo esses dias que o Moro, todos os candidatos do Moro eram ligados ao PSDB. Eu falei, cara, não tem como piorar, não tem como ficar mais escancarado. Tem. Eu vou pegar o marqueteiro que ele é PSDB e PT ao mesmo tempo. Rapaz, assim, sabe? É Romeu e Julieta. Goiabada com queijo coalho, né? Com requeijão. Com queijo, qualquer coisa que seja. Ai, Sérgio Moro. Não dá, né? Não, como é que leva esse cara a sério, bicho? Eu tento não comentar, mas esse cara me tira do sério. Aí vem essa matéria de ontem, né? Sérgio Moro fez a live. Ele acha que tá tudo resolvido, né? Ele sabe que não tá resolvido. Aí vem Álvares e Marçal, né? E já pediu arquivamento. Arquiva aí, TCU, arquiva. No documento, os advogados Álvares e Marçal, né? A administradora judicial abrem os ganhos financeiros do Moro durante o tempo que trabalhou na Álvares e Marçal, disputas e investigações. E na Álvares e Marçal, disputas e investigações LLC. Em tese, são duas empresas diferentes. O Moro não trabalhou para a empresa que trabalha para Odebrecht e tudo mais. É o que eles dizem. Para Álvares e Marçal, está comprovado que nenhum valor foi recebido pelo seu Sérgio Moro na Álvares e Marçal AJ. E, consequentemente, não há conflito de interesse na contratação do Sérgio Moro. Mas, porém, entretanto, toda a vida, eu acho que isso não vai colar. Não vai colar porque o pessoal não só quer o contrato do Sérgio Moro e tem muito, assim, não só quer saber os valores, quer ver o contrato e tem muita coisa rolando no ar. Tem muita coisa no ar e tem muitas perguntas ainda em aberto. E aí saiu um texto ontem bem interessante, no Congresso em Foco. O Marajá, que dizia caçar marajás. O mamateiro, que é um marajá. O marajá, que é um mamateiro. A estranha passagem de Sérgio Moro pela Álvares e Marçal começa a agência o anúncio poucos meses depois de ser anunciado pela própria empresa como sócio-diretor. Olha só, ele era sócio-diretor de disputas e investigações. Aí, quando o TCU começa a fechar o cerco, aí já não é mais sócio-diretor. Aí agora é só um consultor. Já tá estranho. Em uma atitude assintosa, típica de autoritários, curti. Moro, que assim como outros já afrontou o STF, decidiu seguir com as suas afrontas contra o TCU. E a gente viu vários ataques, né? O protagonista não vai rolar, Bruno. Não vai rolar. O Claudio falando que o Bruno Dantas merecia ser censurado. Na verdade, sim, foram palavras do Alessandro Vieira que repercutiram no antagonista. O Bruno Dantas merece ser censurado. É o Moro. Primeiro, se negou a passar informação de quanto recebeu. Trabalhando para o Marçal, né? E depois, ele decidiu marcar para ele mesmo uma live para divulgar. Não vou dar para vocês não. Eu vou contar pro Brasil na live com a MBL. Embora tentasse divulgar seus ganhos de uma maneira que ele ajudasse, né? Acabou se complicando ainda mais. Não deu certo. Durante a live, ele disse que não enriqueceu. E aí o Kleber Lourenço falou o seguinte, ó. Ô irmão, ó. Ou o Moro tá mentindo, ou ele acha que ganhar quase 3,6 milhões de reais em um ano é pouco. Na verdade, não foi um ano, né? Foi menos de um ano. Tudo isso em um país que voltou para o mapa da fome. A pergunta que todos deveriam estar fazendo é a seguinte. Que serviços Moro prestou para que fosse remunerado em quase 300 mil reais por mês? O Moro tem prova dos trabalhos que ele prestou para o escritório? Ele pode confirmar? Ele trabalhou em quê, gente? Ele está recebendo esse dinheiro todo para quê? Gente, são quase 4 milhões. Ele fez o quê? O que foi que o Moro fez? Prova aí que o Moro... Me mostra o que foi que o Moro fez. Me justifica. Me mostra que não tem nada a ver com a Lava Jato, nada a ver com as empresas que ele ajudou. Me mostra. Qual é o conhecimento mirabolante que o Moro tem que é tão valioso para os americanos? Me explica. Na boa, me mostra qual é. Só quero saber isso. E o show de coisas estranhas não parou por aí. Moro afirmou que Álvares e Marçal abriu um outro CNPJ exclusivamente para cuidar dos casos do Odebrecht. E ele ainda dá um número no vídeo. Só que quando você pesquisa, o número que o Moro trouxe em vídeo é inválido. Não existe CPF. Não existe empresa. Qual o motivo desse? O Moro falou que foi um número errado. Foi um dislexo, né? Uma live em que ele se propunha a provar a sua idoneidade. Ele erra o número. Sérgio Moro. Aí veio a parte que eu mais gostei da matéria inteira. Ontem, as pessoas comuns, né? Foram no Twitter e levantaram a hashtag Moro Mamateiro. Tá lá, ó. O movimento deu tão errado que a hashtag Moro Mamateiro está ocupando a primeira posição nos trending topics do Twitter neste sábado.
É a opinião do público, né, dizendo o que acha do Moro. E mesmo que as redes sociais não representem de forma segura as opiniões de toda a sociedade brasileira, é um indício que as coisas não vão bem, né, pro Morinho. Que, como sempre, toda vez que fala em público, ganha mais notoriedade pelas estultices ditas do que pela fala que ele abone. E olha só, o que diria Sérgio Moro sobre o Moro da Aures Marçal? O Moro de 2014 sobre o Moro atual. A próxima legislatura do Congresso Nacional precisará discutir de maneira séria e técnica uma quarentena para membros do Judiciário, Ministério Público e Forças de Segurança, principalmente os juízes que, com suas decisões, podem suspender eleições ou até mesmo sabotá-las. Hoje, o nosso sistema político está seguro de um Moro que seja mais competente e ainda mais autoritário? Sei lá, uma figura tipo Moro, só que é ainda mais autoritário? Não tá. Nada impede o uso político de operações e investigações do Ministério Público. Olha o que eu falo para vocês. Tá todo mundo no Brasil discutindo... Todo mundo não, né? Não tô exagerando. Tem muita gente no Brasil e grupos políticos diferentes discutindo sobre uma reforma no judiciário. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. A direita não pode ficar de fora. Esse tema não pode ser discutido de forma assim aberta sem a participação da direita. Vai ser o quê? Vai ser uma reforma do judiciário metade de esquerda, metade lavajatista? Não vai dar bom. Não é isso que a gente quer pro judiciário brasileiro. Não dá, não dá. Está mais do que claro que o combate à corrupção virou uma indústria muito lucrativa. Como duvidar, né? Pô, vamos combater a corrupção, vamos combater a corrupção. Repito os questionamentos que eu fiz no início desta coluna. Que serviços Moro prestou para que fosse remunerado em quase 300 mil reais por mês? Ele tem provas dos trabalhos que ele prestou para o escritório? Moro, que se colocava, né, como um caçador de marajás, se tornou um. O desfecho do homem que dizia combater a corrupção e que depois foi prestar consultoria para os corruptores é digno do Brasil. E mais digno ainda daquilo que Moro ama chamar de nova política. Quem faz a verdadeira nova política é o Moro, né? O MBL já falou. E eu vi essa foto aqui que eu acho que fecha muito bem, né? Se cortar o dedo, não dá para saber quem é quem. Realmente, assim, é difícil, né? Não sei se é o Lula, não sei se é o Moro. E a coisa não tá perto de acabar. Que é o TCU, em seu pedido. O pedido do TCU é claro, né? O Moro ele só quer mostrar o valor na live que ele fez. Mas você vê, ó, o pedido do TCU é objetivo e claro e cita todas as peças, ou seja, o seu contrato de trabalho e a sua sociedade na offshore. Moro, abre o contrato. Não é abrir as contas, não é só mostrar o valor. Abre o contrato. Tem muito pano pra manga ainda aí na vida do ex-juiz. E aí, enquanto a direita tá atrás de respostas, os moristas, né, o pessoal do MBL tá tentando passar aquele pano que tá inacreditável. O Constantino trouxe esse post e pergunta o seguinte, ó, é gado que chama? Postagem não vem pra rua. Quem é competente consegue um bom emprego com um bom salário em uma boa empresa. Bom salário? Amigão. 4 milhões não é um bom salário. É jogador de futebol. Moro não é jogador de futebol, cara. Não é. Mas pior que eu vim pra rua é o Cláudio Dantas. O Paulo Teixeira falou o seguinte, ó. Cheirando mal. Nenhum profissional de compliance no mundo ganharia o valor que Moro ganhou. Com o agravante de Moro não ter qualquer experiência no ofício. Matéria, inclusive, o CEO da Aures Marçal falou, pô, o Moro tava aprendendo rápido. Ele não tinha experiência. Aí vem o Cláudio Dantas. Fake. Salário comum em dólar. Meu amigo, eu quero saber onde é comum ganhar o que Moro ganhou. Qual país que ele tá falando? Em dólar de qual país, né? Deve ser de Luxemburgo, Ilhas Bahamas, né? Algum paraíso fiscal. Só, porque nos Estados Unidos que não é. Nós é que somos um país ruim com esse real. Gente, eu fui na internet dar uma olhada nos Estados Unidos, né? Na mesma área do Moro, ó, diretor de investigações, assistente, né? Consultor, né? Você vê aqui, ó, de compliance. Cadê aqui? Pô, não tá aqui. Mas é um emprego de compliance. O cara ganha entre 237 mil a 341 mil por ano. No máximo, ele ganha menos da metade do que Moro ganhou. Pô, bicho. Não cola, irmão. Não cola. Você procurar outros empregos assim, olha só. Diretor técnico de compliance. 210. Entre 150 e 210. É normal. É normal. Não é, irmão. É só fazer uma busca. É só fazer uma busca rápida no Google. Não é normal. Moro não é jogador de futebol, não. Não é.
Mas não dá pra esperar nada diferente, né? Em dezembro, o antagonista já sabia quanto o Moro tava ganhando. Fique rico, Sérgio Moro. Fique rico. O Moro ficou. Se ficou, hein? Se ficou. E aí, pra gente terminar o vídeo de hoje com alguns memes. Vai passar um pouquinho de hora só pra mostrar os memes, né? Aí vem o Fio da Pistola. Não percam. Mestres do capitalismo. Como ganhar 3 milhões e meio em um ano. Novo curso aí do Moro com Nando Moura. Diogo Mainardi, Mário Sabino, Cláudio Dantas. Realmente, né? Você vê ali, né? Tá. Tava escrito nas estrelas. A Bia é um tarde demais. Soltou vários memes. É esse daqui. 3 antas e um mamateiro. Não entendi, mas achei bonitinho essa imagem. Aí, jornal O Bobo. Sérgio Moro revela que trabalhou de catador de latinhas. Eu ganhava 3,5 milhões por ano, não dava pra ficar rico. Relatou o humilde trabalhador. Aí o Venilton trouxe esse. Alguém ajude esse coitado, que só ganha 3 milhões e 700 mil por ano e não pôde comprar sua mansão. Ô tadinho, rapaz. Vamos, tesouro. Não se misture com essas gentalhas, né? Marreco hoje. Não dá, né, bicho? Não dá. E pra terminar o vídeo, com essa imagem do mundo animal. O marreco mamando. O marreco mamateiro. Vai. Quem diria, hein? Quem diria que aves também mamavam. E com isso chegamos até o final do vídeo de hoje, né? Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Tá terminando de uma forma um pouco mais descontraída, de tanto caos que é nesse nosso país. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto, sim. Valeu, meus amigos. Fui!